O Brasil fala tanto que é uma soberania. Eu queria parar um pouco e botar um ponto de prorrogação. O que quer dizer soberania? Quer dizer que é um país infalível, um país indestrutível, um país que nunca vai ter a tua queda. Um país ele só pode dizer que ele é soberano um dia que ele tiver uma queda e pela queda dele ele se levantar com cidadãos honestos, cidadãos sem ser corruptos, cidadãos sem criminalizar, cidadãos sem se corromper, cidadãos sem lutar um contra o outro, mas fazer o bem aos outros. A soberania, ela quer dizer muita coisa. Ela quer dizer ser imparcial, ela quer dizer ser uma pátria amorosa, uns com os outros, independente do defeito ou não, uma nação de paz, uma nação de justiça e uma nação sem covardia. E ainda mais alguns outros pontos a mais. Então eu discordo, porque na minha vida, dentro desse país, houve muita injustiça. Até na vida de outros cidadãos, houve muita injustiça. Durante todo esse tempo, desses 8 anos, eu passei a observar essa nação, onde que eu nasci, me criei, convivo e vivo, e vi muitas covardias e judarias entre meio delas. Essa nação ela está para poder ter uma queda tão grande como um meteoro que se cai do céu e seca toda a água de todos os mares. Ela está para ter uma grande destruição, aonde muitos cidadãos vão se calar mediante a tantos problemas que se houve. Criança vai se calar, homens vão se calar, mulheres vão se calar, velhos e idosos, governos e reis vão se calar dentro dessa nação. Quanto nós achamos algo que é precioso e tem o nosso valor, essas marcas que eu tenho entre meio das minhas unhas, entre meio das minhas cicatrizes, entre meio a minha falta de dente que eu tenho, isso se chama ser soberano. Não me olhar para o meu defeito e para eu poder aprender a não olhar para os defeitos dos outros, saber que eu também tenho um defeito. Eu sou o que eu sou, abaixo do meu Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Mas eu nunca se desfiz de ninguém. Eu nunca joguei um copo de água na cara de ninguém. Eu nunca neguei um prato de comida a ninguém. Eu nunca fui injusto nem covarde na vida de ninguém, porque isso não está no meu calendário, nem no meu vocabulário. Porque eu não aceito isso na vida de ninguém. Maldito é o homem que fez todas as ruindades e maldade contra a minha vida, para que a vida dos justos e dos humildes, dos puros de coração e de espírito, seja atingida. Maldito é ao homem fraco de mente, de espírito e de soberania, que tanto o Brasil fala que é soberano. Eu nunca tive um governador que veio conversar diretamente comigo. Eu nunca tive os presidentes para poder vir falar diretamente comigo. Bora dar um exemplo dos Estados Unidos. Bora dar um exemplo do governador, do presidente Donald Trump. O que ele fez com a Venezuela? Ele ameaçou a Venezuela por causa de Maduro e Chávez, certo? Por colocar um homem como um criminoso sem investigar a vida de um homem, para poder dizer que está protegendo a sua nação entre meio de uma guerra. Bora lá, essa taxa
que ele fez é para poder levantar o país dele entre meio da própria riqueza que ele se vive. E veio afetar o quê? Aos pobres, aos empresários e aos ricos. Aonde que ele ficou mal com isso? Porque não se faz isso. Se tem uma presidência, amigo, se acontece esses fatos da minha vida conforme hoje está acontecendo, primeira coisa que eles tinham que fazer é proteger a pessoa que está sendo perseguida. Quem já viu aquele filme, Protegendo o Inimigo? Como que uma pessoa ela pode me injustiçar por tudo aquilo que ela tem? Ela mesmo, tendo tudo que ela tem, ela não pode injustiçar ninguém. Porque uma mulher só aceita o homem se ela quiser aceitar o homem. O homem é igual um cachorro, que muitas vezes não pode ver uma mulher que se sacode para ela. E muitas vezes não pode ver um ouro, ou uma prata, ou um dinheiro que se troca por ele. Como que uma pessoa pode dizer que é soberana nisso? Como que uma pessoa pode implicar com a outra, sabendo que aquela pessoa pode salvar a vida dela? Meus senhores, derramou o meu sangue, e o sangue dos meus filhos, e o sangue da minha família. Se as pessoas não mudarem, como que eu posso ajudar as pessoas que não se mudam? A sua competência, da tua espiritualidade, da tua soberania e demonstrar amor e humildade pelaquela pessoa, que ela tem que mudar, que ela tem que demonstrar que é humilde e se arrepender pelo erro da vida dela. E se ela não se arrepender, Deus cobra. Deus cobra, sim. Eu, para poder ter uma moto ou um carro, eu preciso ter dinheiro. Eu, para poder trocar o meu pneu furado, eu tenho que ter dinheiro. E se eu não tiver o dinheiro para poder fazer, minha moto vai ficar parada. E se eu não ser soberano, eu vou roubar para poder consertar aquilo que eu tenho. Mas é o contrário. Você vai estar fazendo aquilo que é errado. E está tirando a tua soberania pelo bem material e pelo sangue derramado dos outros. Como você pode dizer que um país desse é justo? Como o senhor pode dizer que um país desse é competente, se nem mesmo a própria competência deles tem no meio dos seus eleitores e dos seus cidadãos? Os cidadãos que se trocam, os cidadãos que têm sangue pelos dentes escorrendo, cheio de carne podre, cheio de tapuru, onde que abrir a boca os urubu desce ali para poder comer, arrancar a língua deles. Uma nação que se diz ser soberana, mas ao mesmo tempo não tem um copo de água para poder ajudar as outras nações, que por causa de mim, eles fizeram a guerra realmente na Rússia, na Ucrânia, Israel, no Irã, e os Estados Unidos se meteu contra o presidente de 2018. Viajou para os Estados Unidos e Lula fez o que fez. Como que eu posso dizer, entre o meio de soberania, que se nem é o próprio soberano que se diz que tem soberania pelo próprio país, fez o que fez comigo, fez o que fez com a favela, fez o que fez com criança, fez o que fez com jovens, fez o que fez, se vendeu e se deixou a corrupção se entrar por dentro da própria nacionalidade brasileira. Hoje em dia, para poder sobreviver e viver, tu tem que ter muito mais de R$2.000 no bolso. Para você poder comprar uma comida, para poder passar um mês, dentro de casa, tu tem que ter quase 3.000 a mais, R$5.000 no bolso. O quilo de arroz, R$30. Um quilo de feijão, R$5 a R$6. Um litro de leite, R$5. Agora faz a conta de tudo como se dá um pacote fechado.
Aí eles, para poder botar o carro deles, para poder andar, eles têm que ter dinheiro para poder ter o combustível deles. Que nada nessa vida sai de graça. Aí eu vou dar meu sangue por um país que tanto luta durante 48 horas no ar, por 24 horas, pelo aquilo que nunca vão pertencer a eles, nem a própria vida deles pertence a eles. Da forma que eles se venderam pela corrupção, o diabo está no couro deles, meus senhores. Até um cristão bater um olho num cara desse vai falar, o diabo está com eles. A legião de demônio carrega eles. Aí um país desse vai dizer para mim que é soberano aonde, se nem velho, de cabelo branco, respeitou o que eu estou fazendo, que é para poder salvar a vida deles. Muitas vezes está com uma muleta no meio dos braços, cai para dentro de um hospital e lá não tem nem o próprio remédio para poder curar a doença dele, e vai falar que um país desse é soberano se não tem nem a própria cura da AIDS. Não tem nenhum remédio para poder curar o próprio coronavírus. Aí vem político, vem política, vem eleitor, vem eleitora, vem pessoas para poder me julgar, me rejulgar, mas ao mesmo tempo estou morrendo de fome por aí. Vivem falando mal da minha vida, vivem falando mal da minha corrida, nunca me deram um par de sapato, nem um copo de água, pela livre e espontânea vontade. Para quando uma bomba cair aqui, vir através e correr para cima de mim para eu poder ajudar? Tem não, meus senhores. Tem não, é tarde realmente para esse país. Esse país não tem soberania em nada não. As pessoas que mais precisaram, todos eles viraram as costas por causa da tua moto, por causa do teu carro, por causa do motorista de ônibus, por causa de quadriculados, requadriculados. Aí vão querer falar o que para mim? Vão querer dizer o que para mim? Vão querer falar o que para mim? Vão querer falar o que para as outras nações? Como a Venezuela, Paraguai, Uruguai, Peru, Bolívia, Colômbia, Argentina, Venezuela, México. Vão querer falar o que para esses países? Vão querer entrar no Paraguai para poder comprar o que dentro do Paraguai se não tem nenhum dinheiro, que o próprio real, se caiu o próprio valor, que era 2 moedas bem altas. Quanto o real chegou aqui, eu com 1 centavo, eu comprava, era quase 30 balas dentro de um mercadinho. E hoje o meu centavo sumiu por aí, a terra engoliu. Aí vai querer falar o quê? Ali naquela esquina ali, ó, tem uma casa de repouso. Nem os próprios idosos que estão dentro da casa de repouso, procurando teu repouso, um pouco da tua paz. Muitas vezes, por causa da sua violência doméstica, da mão dos próprios filhos, psicopatas doentes. No tempo, por causa dos outros psicopatas que vivem pendurados em uma moto. Mas conforme não vive nem pendurado no pescoço da família dentro de casa, para amar a família, mas amam bem material mais do que os próprios familiares de dentro, e ainda familiares teleguiados apoiam os nojentos desses. Aí vai falar que eu estou errado. Está desabafando a verdade que eu estou vendo. De um governo que diz que um país desse tem soberania. Ah, o Pix é nosso. Ah, o Bolsa Família está ajudando a matar a fome do Brasil. O Brasil não tá mais passando fome. Ah, não, quero ver falar, de mostrar. Eu quero ver dizer ali dentro da ética ali, começando pelo meu. Coisa que vocês nunca me deram. Coisa que vocês nunca fizeram nem por mim, nem pelas favelas, que todo dia morre uma pessoa com uma bala achada. Porque não existe bala perdida quando se passa direto que ela se perdeu do teu alvo. Que o tiro foi errado. Aqui mesmo, ó, nessa rua aqui, ó. Onde que eu tô passando aqui? Aqui tem uma casa de repouso. Lá na rua onde que esses doentes vivem de carro de moto, passando, veiculando 24 horas,
sem fazer nada pela vida e nada de bom para o teu próximo. Tem uma senhora lá que tem um problema de saúde. Conforme a minha avó tem um problema de saúde, mas ele respeita o problema de saúde dessas senhoras ou desses senhores? Não respeita. Soberania de quê, seus doentes brasileiros? O estrangeiro chega aqui com uma moeda aqui, vocês se vendem. Vocês se trocam. Chega um falso pastor, vocês vão lá e se oferecem. O teu carro estoura o pneu, se afoga numa enchente, e cadê o teu dinheiro para você colocar tudo no lugar, se nem a tua família, nem a Deus vocês amam? Vocês são uma raça de doentes, seus psicopatas. Os senhores acham que eu vou ajudar o Brasil? Depois de tudo que fizeram na minha vida e na vida dos meus filhos, dos meus familiares, se juntando com crianças, velhos, idosos, pessoas corruptas, que se venderam pelas suas corrupções, ativa e inativa e monativa. Não. Não tem. Cada um vão pagar pelo teu erro, cada um vão ter reajustamento no meio dos seus defeitos, para que no meio dos seus defeitos, que vocês venham se reajustar, o mundo venha dar um jeito em vocês, que vocês venham se arrepender no futuro de tudo aquilo que vocês fazem na vida das pessoas. Antes de falar que é soberano em alguma coisa, aprenda o que é soberania. É amor ao teu próximo, primeiramente a Deus e a Jesus Cristo. Aí sim você pode dizer que é uma nação soberana e matar a sede, a fome e vestir ao teu próximo e dar a ele o que agasalhar. Antes de falar para mim que existe soberania dentro desse país, que um país que só pensa em dinheiro, amigo, que só pensa em corrupção, que só pensa em querer derrubar, matar, viver de violência e se ajuntar a pessoas que não conhecem falsa soberania, falsos até na alma e no espírito. Então não fale para mim, Brasil, que vocês são soberanos, que quanto uma bomba cair aqui, aí nós vamos reconhecer o que é a verdadeira soberania que nós temos. Não batam na minha porta pedindo ajuda ou pedindo um copo de água, que eu vou negar. Nesse dia, por causa do sangue do inocente e o sangue da criança, e por causa do sangue do justo, eu não ajudo o Brasil.